do texto de hoje. Vamos lá. Ana, o que você achou? Oi, professor. Boa noite. Oi. Achei bem breve, né? Confesso que eu fiquei um pouco perdida por causa do meu inglês, que não estava os melhores. Mas eu gostei, achei interessante. É bem introdutório, né? Me pareceu bem introdutório ao que ele vai explicar. E não sei, eu pensei que talvez poderia ter lido ele antes de ler o outro. Seria talvez um pouco melhor. Enfim, foi isso que eu pensei. Ok. Vamos ver quem. Camila. Boa noite. Eu gostei. Eu achei o prefácio até melhor do que a introdução e me deu vontade de continuar a leitura. Achei bem interessante ele falando como as leis funcionam em determinado lugar. Eu gostei. Ok. Daniel. Legal o texto. Eu achei que repetiu bastante a coisa da comoção pública, né? Sentimento público para ir lá e tratar de alguém que cometeu um crime. Ok. Gabriel Batista. Professor, na realidade eu já tinha lido esse prefácio em uma outra oportunidade, que no semestre atrasado eu peguei em Teoria Antropológica 1, e a gente discutiu bastante esse livro como um todo. E basicamente é bem introdutório a discussão geral do livro e é muito interessante. Tá. Gabriel Fabrício. Eu achei o texto, eu achei a leitura mais fácil do que o outro, não sei se é porque é menor, mas eu gostei bastante, assim, eu tenho uma memória muito curta, então eu esqueço muito das coisas. Aí, enquanto eu vou falando, eu vou vendo aqui o que eu grifei e o que eu escrevi, e eu anotei aqui que ele faz um paralelo entre os sistemas de justiça, né? Ele meio que traça como se fosse uma evolução do sistema de justiça, desde sanções penais até a figura do chefe, que como se fosse um juiz, né, com autoridade e tal. E isso eu achei bem legal. Ele tem uma hora que ele fala de karma também. Ele não usa essa palavra, mas ele descreve karma. Acho que foi isso mesmo que chamou minha atenção. Tá. Elson. Elson. O Elson tá. Eu vou pegar um café. Henrique, você, Henrique. Professor, não tive a oportunidade de ler, infelizmente. Bom. Isabela. Professor, boa noite. Eu não Boa consegui noite. ler o texto também. Mil Tá bom. trabalhos, não consegui ler, me desculpa. Sem problemas. E você, João? Eu achei muito interessante como ele inicia a discussão nesse prefácio, né, apontando quais são os objetivos da construção desse livro, né, com a reunião de estudos da antropologia política. Tem os apontamentos que ele faz sobre ciência, né, sobre o método comparativo na antropologia social, que eu achei muito interessante, principalmente a parte que ele fala que não adianta de nada a gente discutir método se a gente não tem uma teoria que vai nos direcionar a aplicação desse método, né? O importante não é achar respostas para as perguntas, mas sim fazer as perguntas certas. E eu acho que também retomou muitos temas do que a gente estava discutindo anteriormente, por exemplo, os textos que estão apresentados no livro
resumem o que é a realidade política dessas sociedades? Claramente que não, né? Um objetivo ali de traçar um panorama do que foi feito naquele momento sobre os estudos da política na antropologia, e com o objetivo ali, de alguma maneira, fazer algumas abstrações, né, a partir da complexa realidade. Tem uma parte que ele fala, professor, sobre a questão de como a gente vai falar sobre sistema político nessas sociedades, e o que caracteriza a discussão de sistema político não é a existência de um Estado ou a não existência de um Estado, mas sim como a gente precisa olhar para os territórios e como, a partir dos territórios, essas sociedades se organizam. E, claro, que também a partir da questão da coercividade, né? É claro que algumas vão ter mais bem estruturadas a questão de chefes, de lideranças políticas, outras menos, mas o que vai ali definir de maneira mais geral politicamente essas sociedades é a questão da manutenção de uma certa estabilidade através do exercício da coerção, né? De uma autoridade coercitiva. Achei bem interessante. Tá bom. João Vitor. Oi, professor. Boa noite. Eu acho que com com o início do texto dá para ver bastante a preocupação clássica do Radcliffe Brown a respeito da estrutura social e dos textos clássicos dele a respeito da antropologia como uma ciência social, uma ciência natural da sociedade. Então, acho que a primeira parte é mais voltada para algumas concepções dele a respeito desse método e por onde seguir pelo caminho do método comparativo quando a gente está lidando com sociedades. Por exemplo, quando ele menciona que não faz sentido comparar duas sociedades por completo, porque enquanto um aspecto pode ser parecido, alguns aspectos serão parecidos, outros serão divergentes, antes de adentrar de fato nas questões de política. E aí, antes de entrar nas reflexões dele, como acho que é o outro João mencionou, ele define o que seria a questão do estudo de política que o livro está se propondo, e aí vai bem por esse caminho da questão de um determinado território, manter a ordem social em um determinado território, as questões coercitivas. Mas, para o final, ele volta para a questão da estrutura social, mais uma vez, dos indivíduos e dessa estrutura social, e como isso faz a diferença entre indivíduos e as classes que esses indivíduos vão formar dentro dessas estruturas sociais, e sobre a dinâmica que isso cria dentro dela própria. Acho que foi basicamente isso que eu peguei, professor. Legal. Letícia. Oi. Eu achei assim, na verdade, eu nunca internalizei bem o que o prefácio deve exatamente propor num livro, né? Mas, pelo que eu entendi, foi um prefácio, né? Fez o seu papel, deu os aspectos gerais de por que o livro estava sendo escrito, o que ele pretendia alcançar. E eu acho que ele focou principalmente na parte Ai, desculpa, eu me perdi. A parte que mais me chamou a atenção foi a preocupação que ele tinha, que eu muito tempo não lia, que era sobre achar leis universais, aplicáveis, né, achar as bases das estruturas sociais. E, para não ficar enrolando muito em cima do que os outros colegas falaram, essa é a minha contribuição. Tá bom. Marina. Oi, então, eu acho que foi melhor que o outro também, da introdução que a gente tinha lido, mas
eu ainda fiquei um pouco confusa com algumas coisas que ele falou, que eu não consegui encontrar muito contexto, assim, tipo, ligar uma coisa com a outra. Quando ele começou a falar um pouco de bruxaria, né, essas coisas, aí eu fiquei tentando entender mais ou menos o que ele quis agregar com isso, mas basicamente eu prestei muita atenção também na parte que ele fala sobre o sistema de punição, né, entre aspas, que alguns dos lugares que eles estavam pesquisando utilizavam, o que eles faziam e como o sistema é como um karma, igual o Gabriel falou, que se você fizer alguma coisa ruim e você for continuar fazendo coisas ruins, assim, porque o universo, entre aspas, sabe de algum jeito, aí você vai ficar doente ou você vai morrer, ou se você fizer uma coisa muito, muito ruim também, você vai ficar doente ou você vai morrer. E como geralmente, não sei se isso é muito assim, expandido para a maioria das sociedades que eles estudaram, mas pelo que eu entendi, não tem muito disso de isolamento. Se a pessoa faz alguma coisa errada, ela continua no convívio social ali, mas aí podem ter essas consequências de castigo, entre aspas, quase divino, assim, que ou a pessoa adoece e tal. Mas, enfim, é isso. Essas são as coisas que eu peguei de texto. Legal. Nicole, e você, Nicole? Eu gostei do texto. Eu já tinha lido ele na disciplina de Teoria Antropológica 1. E o que me chamou a atenção foi o método comparativo, né? Eu até pensei que eu estava lendo algum antropólogo do grupo dos evolucionistas, mas não. Enfim, ele tem esse traço do método comparativo e tem um pouquinho do traço do Comte, que fala sobre ordem na sociedade e tudo. E falando mais sobre esse método comparativo, ele não levanta questões tão eficazes porque ele gera apenas hipóteses, apenas do próprio ponto de vista dele. Então, acaba que generaliza, né, todas as sociedades que ele estudou. E é isso, foi o ponto que mais me chamou a atenção. Tá bom. Rafael, e você, Rafael? Boa noite, professor. Pô, ia falar coisas bem parecidas com a colega anterior aí. Também achei que essa busca pelas coisas comparáveis, acho que ela pode trazer um pouco de viés assim para o olhar do pesquisador, ele ficar buscando coisas que instituições ou acontecimentos que eventualmente não estão ali, ele vai ter que adaptar e acabar não vendo outras coisas que estão ali, mas ele não está procurando. Também vi um pouco dessa questão do evolucionismo, ele fala das sociedades simples, das sociedades complexas, ele fala isso de uma maneira bem sem fazer uma análise maior. Mas eu também vi coisas bonitas aí no texto. Teve outro colega que citou também a frase que o que é difícil na ciência não é encontrar as respostas, mas achar as perguntas. Acho que isso é bem inspirador. E é isso. Tá bom. Tamires, e você, Tamires? Você que chegou. O que você achou do texto? Professor, me desculpa, mas eu não li ainda. Ok. Boa noite, que eu cheguei agora, né? Você tá bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Obrigado. Nada.
Então, vamos lá, gente. Vamos falar um pouco sobre ciência? O que ele está dizendo sobre ciência aí nesse prefácio? Eu vejo dele falando muito sobre a antropologia ser uma ciência natural da sociedade, né? Acho assim que ele coloca. E do método comparativo, né, como meio científico de chegar nas respostas. Tudo bem. Mas eu estava querendo dar essa discussão um tom mais epistemológico, né? Assim, mais... Primeiro, vocês veem que ele faz uma citação ao Bacon aqui? Vocês sabem que Bacon se trata? Francis Bacon? Hã? É o Francis Bacon, né? Exatamente, o Francis Bacon. Sim, é um dos autores que trataram primeiramente sobre o método científico, né? O pensamento racional, sobre descrição da realidade a partir de termos objetivos. Ok, mais ou menos. O Bacon, ele é mais ou menos, contemporâneo de Descartes. Ele está na metade do século XVI até até os primeiros 20 anos do século XIX, do século XVII. E o Novo Organo, você tem dois textos que falam assim, o Descartes ele é um pouquinho mais velho, é um pouquinho mais novo. Ele nasce no final do século XVI até o século XVII. Então, no século XVII, publicando 16 e 17, tem dois livros que são livros que tem uma ruptura, né? O primeiro é o Novo Organo, que ele cita aqui do Bacon. O segundo é o Discurso do Método, do Descartes. Não vou entrar em muitos detalhes. Eu só quero dizer para vocês que a citação que o Bacon que ele faz está errada. Porque o método que ele propõe é exatamente o contrário do que o método Bacon propunha. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o que guia a investigação é a teoria. Tudo bem? O que o Bacon está dizendo é o contrário. O que devia guiar a investigação era a observação da realidade, sem a teoria. Que da observação puramente, através do método indutivo, você ia criar cada vez generalizações mais amplas. Eu digo isso por uma razão muito simples. Porque o tipo de sociedade que a gente estuda, antropologia, ou seja, a ideia é você estudar um outro, ele já pressupõe uma comparação anterior, que é a comparação entre você e o outro. Vocês são sociedades diferentes da nossa, para os quais os nossos conceitos não são suficientes. O Bacon cita isso, mas ele está discutindo consciência política e economia. Ele não coloca em questão várias outras categorias que estão por detrás do empreendimento dele, que não necessariamente se aplicam a essas sociedades. Enfim. É interessante que uma das coisas que se critica o estrutural funcionalismo é a sua
vamos dizer assim, ênfase nas sociedades, vamos dizer assim, sem levar em consideração o encontro colonial. Todo mundo é familiar com a crítica? Não. Bom, como ninguém respondeu, imaginando que sim, né? Não. Não é? Não. Se eu puder falar um pouquinho. Tá bom. Quando você lê um texto, o texto dos Nuer, por exemplo, o Evans Pritchard, a todo momento, está falando do... ele fala mais na introdução, né? Sobre vamos dizer assim, a influência do governo colonial. A dificuldade que ele tinha dos dados, etc. Mas, na hora que ele descreve os Nuer, ele descreve lá o sistema de linhagens, o sistema político, primeiro descreve a ecologia, descreve coisa. Ele escreve tudo como se os Nuer tivessem um sistema que fosse, primeiro, estável, segundo, equilibrado, terceiro, que tivesse uma certa permanência. Quase como se não houvesse tempo. Fez sentido, Rafael? Entendi. Acho que eu lembrei me levou a outras discussões que já foram feitas sobre esses textos também. Então a ideia é que você tem um presente etnográfico. Então, aqui, quando você está falando de sistema político, já fica mais difícil de você dizer isso. Por quê? O que você acha, Rafael? Porque os sistemas mudam, porque as situações mudam, pode ter, sei lá, uma guerra. E, enfim. O Radcliffe Brown, inclusive, ele menciona isso. Pode haver uma guerra, o sistema pode mudar, etc. Né? Quer dizer... Pode haver uma conquista, né? Essas coisas acontecem o tempo todo. Isso. E quem particularmente estuda isso, ou faz disso vamos dizer assim, o seu nicho em toda essa discussão, é o Luckman, que vai propor coisas bem interessantes a esse respeito. Ele vai propor, enfim, ele vai propor que as estruturas sociais, elas têm períodos de estabilidade. Elas podem, aí não tem uma regra para isso, ter períodos de instabilidade, que você pode haver dois tipos de mudança. Ou uma mudança da própria estrutura, muda-se a maneira como se organiza a sociedade, ou como se organiza, como se estrutura a sociedade, ou você faz você simplesmente muda as pessoas, né? Você faz uma revolta, mas essa revolta não implica numa mudança estrutural. Apenas você muda as pessoas que ocupam os cargos, né? Aqui na nossa própria sociedade brasileira mesmo, a gente já teve vários regimes em poucas dezenas de anos e várias situações, né? Vários golpes. Então, por exemplo, quando você muda do Fernando Henrique para você muda de governo, você não muda a estrutura institucional. Pode ter uma mudança ou outra, mas ela continua. Você não tem uma revolução. Desculpa, gente. Você não tem uma revolução. Não é que você muda um sistema formalmente democrático para alguma outra coisa, como uma ditadura, como uma monarquia, como aí vai, né? Você não tem uma mudança de presidencialismo para parlamentarismo, por exemplo. É uma mudança, enfim. Você não precisa de uma revolução para isso, só precisa de uma mudança constitucional, mas... Então, você teria... Agora, o que ele vai dizer é que nesses períodos de instabilidade, que podem... O tempo também pode ser variável, a estrutura social ela pode alcançar um outro estado de equilíbrio. Então, no fundo, os povos tais como nós conhecemos hoje
não foram sempre assim, essa hipótese, que eles tiveram mudanças estruturais antes. Mudanças... É bem interessante a hipótese dele, e também é bem... E ele vai estudar justamente a mudança do Zulu face ao contato com na colonização. E como que isso, o governo colonial, muito mais tarde vai ser a África do Sul, ele acaba interferindo nessas sociedades e mudando a maneira como elas se organizam, a própria estrutura social. Então, a ideia é de que, no fundo, o que existe aí é uma defesa da ideia de estrutura social face às mudanças trazidas pela colonização. E mesmo que essa sociedade mude, não é completamente, vamos dizer assim, estapafúrdio examinar a estrutura social, como eles estão percebendo. Quer dizer, ter um olhar interno a essa sociedade, ou pelo menos a tentativa de um olhar interno. Fez sentido o que eu falei? Bom. Professor, eu não entendi. Você pode repetir, por favor? Tá. O que você não entendeu, Tamires? Mais para a parte do final mesmo. Eu sei, mas tenta explicar para mim a sua dúvida, porque aí me ajuda a pensar numa maneira de esclarecê-la. Tá, o senhor falou que ele vê no Zulu, né? Certo? Um exemplo, mas eu não entendi o que o senhor disse a partir daí. Ficou abstrato? A ideia é que o contato acaba, sim, trazendo uma grande mudança na estrutura social desses povos. O Google vai fazer várias afirmações. Uma delas é o seguinte: também não é verdade que a gente não tem informação sobre o passado dessa sociedade. A gente tem. Por mais complicadas e difíceis que sejam essas informações. A gente tem informação de avisadores coloniais, tem informação de missionários, relatos de viajantes, etc. O que você não pode fazer é tomar essas coisas como a verdade dos fatos, no sentido colocar as coisas em relação, perceber que essas pessoas elas tinham interesses, que eles tinham um outro, mas você consegue, tinham bias, né? Elas pensavam de determinada maneira, tentavam aplicar categorias que não eram apropriadas para aquela sociedade, por aí fora. Mas que era possível ter informações sobre isso. E com efeito, por exemplo, você tem um texto como A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá, do Florestan Fernandes, é um texto todo montado sobre relatos secundários dos Tupinambás, que à época que o Florestan Fernandes estudava, julgava-se extintos, o que não é verdade. Hoje a gente sabe que tem várias comunidades Tupinambá, né, que remanescem. Ou, enfim. Inclusive, eu tive um aluno Tupinambá, no mestrado, há uns 2, 3 anos atrás. Então, o que o Gluckman vai dizer? Vai dizer o seguinte: olha, que essas estruturas, elas por si mesmas, elas passam por períodos de instabilidade e por períodos de estabilidade. E que a gente pode sim, que eu entendo do que ele está falando, é que a gente pode sim estudar essas sociedades a partir da estrutura social que elas têm em determinado momento, sabendo que elas estão sujeitas à mudança. E é inclusive possível de pensar essa mudança. Mas se você vai pensar na mudança nesses termos, é uma mudança estrutural. O que significa isso? Não basta o rei de José passar para Vítor. É preciso que
as instituições, a organização, a estrutura social, particularmente a estrutura política, modifique-se. Por exemplo, quando você tem o colonialismo, né, as administrações coloniais, o que eles vão fazer? Eles vão imaginar que aquelas sociedades têm um chefe. Então, o que eles vão fazer? Eles vão tentar aliciar esse chefe. Mas na hora que eles fazem isso, o que eles acabam... qual é a consequência? Eles acabam introduzindo modificações na estrutura social, que precisa se adaptar a essa nova realidade social. O que pode acontecer? Várias coisas. Por exemplo, imagina numa sociedade do Nura, você pensar num chefe. A gente leu lá do Evans Pritchard. O que vocês acham que vai acontecer? Vai ter muita dificuldade para ter legitimidade, para conquistar a legitimidade. Talvez tenha que usar a força, e mesmo assim. O Sudão, os Nuers estão onde é o Sudão hoje. É um país que está há muito tempo, que durante um longo período ficou em guerra. Inclusive, do Evans Pritchard, sobre os Nuer, tem alguns trabalhos de relatos de pessoas que estavam lá, acho que tem uma missionária, eu acho. E tem em 96 a publicação de um outro trabalho de uma antropóloga sobre os Nuer. Infelizmente, o texto está em inglês. Que vai pensar justamente sobre violência, Estado, essas coisas, né? Eu, inclusive, estou recolhendo esse material e eu estou pensando em fazer uma disciplina que vai ser assim, ler esses trabalhos clássicos e depois ler o que se produziu depois sobre aquelas sociedades que estavam falando, do qual eles falavam, né? Eu acho que deve ser bem divertido. Enfim. Um tipo de estudo comparativo também, né, professor? Porque muita coisa mudou na antropologia desde então. E vai ser interessante ver como novas pessoas que vão à sociedade já foram estudadas por esses nossos próceres, né, esses nossos pais fundadores, eles reatualizam o material desses próprios nomes que a gente costuma ler como clássicos. Mas, tudo bem até aí? Alguém tem alguma dúvida até então? Professor, eu não entendi quando você falou sobre a alteração que faz na sociedade, são quando os pesquisadores vão para a sociedade? Não falei isso. O que eu disse é o seguinte, o Evans Pritchard estudou os Nuer em 1900 e publicou em 42. Então deve ter sido na década de 30, né? Pelo menos metade para o final da década de 30. Ele menciona a introdução, mas eu esqueci. Sou péssimo com dados. Então, ele escreveu os Nuer num momento muito particular, você não concorda? Para você ter uma ideia, o texto Malinowski, que a gente acha que é o pai fundador da moderna maneira de fazer trabalho de campo, é de 1922, que é uma experiência que ele teve entre 14 e 18. Aliás, vocês sabem por que ele ficou tanto tempo em campo? Não. Ele ficou preso lá, não tem isso? Teve uma guerra? Por uma guerra, não, Rafael. A Primeira Guerra Mundial. Ele era polonês
E a Polônia era parte do Império Austro-Húngaro, que aliou-se aos alemães, que eram, portanto, inimigos da Inglaterra. Gente, só um instantinho, só um instantinho. Desculpa, gente. Quem tem filhos me entende. Onde é que eu estava? Ah, sim, a Primeira Guerra Mundial. Então ele era inimigo da Inglaterra. Aí ele foi ficando. Ele foi lá, ele teve uma conferência etnológica eu não me lembro se foi na própria Austrália ou se foi na Nova Zelândia. Acho que foi na Austrália. Não, desculpa. Foi na Austrália. E ele aproveitou, ele foi secretário dessa reunião, por causa disso ele teve financiamento para ir. Ele foi, e dali ele foi fazer pesquisa. Ele ia continuar o trabalho do Seligman. O Seligman ele fez um survey sobre aquela região. Inclusive, ele era orientando o Seligman. Ele fez um survey sobre aquela região, e já tinha passado pela Trobriand. O que aconteceu é que o Malinowski passou por ali e achou que tinha coisas interessantes para dizer, que não estavam ainda, que não tinham sido ainda vistas, né? Aí acabou passando 4 anos lá. As vicissitudes, né? No fundo, bom, enfim. Ele faz uma coisa aqui que eu acho super interessante, que eu queria que vocês comentassem para mim. Tipo de sociedade. Professor, Fala, desculpa, Letícia. acabou que não respondeu a minha dúvida. Qual é a sua dúvida de novo? É que o Luiz Antônio me tirou aqui do... É que você começou a falar sobre o período que o Evans Pritchard estava lá estudando, e você começou a falar do Malinowski. Desculpa, é verdade, Letícia. Obrigado por me lembrar. Então, ele está usando os pressupostos, que são pressupostos daquela época. Antropologia como uma ciência natural, estrutura social como aquilo que permite a comparação entre sociedades diferentes, o colonialismo. Naquele momento, essas sociedades eram todas administradas pelos poderes europeus. Elas vão só a luta pela independência é alguma coisa que ainda está no horizonte, e por aí afora. Então, como ficaria uma etnografia dessas mesmas sociedades a partir de uma perspectiva mais recente? Estruturalismo, o discurso, a questão do colonialismo, que virou um problema, hoje é um problema importantíssimo de pesquisa que a gente não pode deixar de lado. O fato dessas sociedades terem ficado independentes e, portanto, elas fazem a gestão de si próprias. Não tem mais um governo colonial para dizer o que pode acontecer, o que pode não acontecer. A luta pela independência já foi, já passou e já aconteceu. Então, é um outro contexto social e uma outra antropologia. Será que ainda faz sentido o estudo que Evans Pritchard fez do Nuland? Será que o que ele disse, de alguma maneira, ressoa ainda hoje? Não são questões interessantes? Para você? São boas perguntas. Por exemplo, teve uma que fez um trabalho sobre Castrobriand,
que é a Annette Weiner. E ela é muito interessante, porque o que ela mostra várias coisas que o Malinowski não tinha percebido, em relação, inclusive, ao Kula, que ainda existe. Mas, ao mesmo tempo, quando você lê o texto, eu pelo menos tive ela já toma muitas das coisas que o Malinowski, muitas das coisas que ela está dizendo estão comprovando o que o Malinowski dizia. Ou quer dizer, até hoje elas são importantes. Fez sentido? Fez sentido, obrigado, professor. Ó, seguinte, então, veja bem. E aí quando você vai fazer um método comparativo, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma tipologia de sociedades. Por quê? É impossível comparar o que não tem classificação, né? Ou seja, você tem que ter algum parâmetro que vai balizar esse processo de comparação. Então, o que ele está falando ali no começo é essa questão da abstração, né? A partir de pensar da realidade alguns elementos que são mais gerais, para a partir daí elaborar uma classificação que pode ser passível de comparação, passível de uma discussão comparativa. Eu sei, mas você tem razão. Você está corretíssimo o que você falou. Mas agora, a tipologia das sociedades precede a comparação. Por quê? É uma tipologia da sociedade no sentido de se tem Estado, se não tem Estado, como é que as contravenções Por são exemplo, dadas. vamos achar onde é que isso está no texto, gente? E aí, gente? Professor, ele faz eu acho que é tipologia, né, que você falou? Tipologia para classificar? Isso, mas por que isso é importante? Professor, acho que eu achei que está mais para o início do prefácio. Deixa eu ver se é essa parte. Vou transmitir a tela aqui. Espera aí, deixa eu ver se aqui pode transmitir, se você consegue. Espera um instantinho só. Pode ir. Essa parte da tipologia é que ele fala sobre que você tem que ir para o campo com as perguntas certas, que só a experiência de campo ela não é suficiente. Você tem que chegar lá já com as perguntas que você quer que sejam respondidas, porque senão ele fala sobre como na ciência, quando você faz um experimento, você já quer saber alguma coisa. Então, a mesma coisa, quando você vai para o campo, você tem que saber quais as perguntas que você busca.
Mas é mais do que isso. Está no primeiro, segundo, terceiro parágrafo do texto. Talvez seja para classificar a sociedade sendo primitiva, ou feudal, ou sociedade capitalista. Mas não é. Eu sei, mas a pergunta não é que tipo de classificação. A pergunta é por que é preciso classificar. Então, olha só. Quer ver? Vamos aqui, ó. Abaixa um pouquinho o seu... Quem está compartilhando? É você, João? Isso, abaixa, por favor. Mais Tá um bom? pouquinho. Mais um pouquinho. Peraí, tá bom. Ops, volta para cima. É porque quando eu movimento aqui, passo para outra página. Pronto. Vai, aqui, ó. Olha só. A imensa diversidade de formas de sociedade humana precisam primeiro ser reduzidas à ordem por algum tipo de classificação. Sim, foi isso que eu tentei falar, professor. Sim, a realidade ela é complexa. Então, a partir da abstração, né, que é pensar as partes da realidade que podem ser, de alguma maneira, tidas como gerais a partir de toda a diversidade, né, permite a classificação a partir de certos tipos que vão ser comparados, né? Sempre que eu penso em método comparativo, eu lembro de um texto que compara a modernização do Estado brasileiro em comparação com o Estado alemão, né? Então, a partir do método histórico, analisa-se como o Estado moderno, o Estado brasileiro se modernizou em comparação com, por exemplo, o Estado moderno alemão. Então, nesse sentido, é preciso ter algum nível de conversação entre as duas realidades, né? E por isso que procede-se primeiro com a simplificação da realidade a partir da abstração. A partir da abstração formula-se tipos e a partir dos tipos é feita a comparação a partir de uma teoria, né? Agora, olha só. Os tipos de sociedade, qualquer classificação, ela tem duas coisas importantes. Primeiro, ela tem que ter alguma relação com, digamos assim, o ser em si dessas sociedades. Vocês entendem essa expressão, o ser em si? Não. Não? Imagina que a sociedade existe sem a minha observação. Ou seja, ela tem uma existência própria que independe da minha. Essa é a ideia de que ela tem um ser em si. Ela tem uma ontologia que é dela. Ela tem uma... Fez sentido? Fez sentido. Então. E aí, olha só, abaixa um pouquinho mais esse trecho que você colocou, por favor. Ó, mais um pouquinho. Aqui, ó. Tá vendo aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha? O tipo é, claro, uma abstração, como carnívoro ou ungulate. Eu não sei o que é ungulate. Ungulate. É uma abstração, mas é uma abstração apenas um pouquinho removida da realidade concreta. Ou seja, então, qualquer tipologia ela tem que ter um pé nessa sociedade, porque ela tem que ser compatível com o ser em si dessa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, toda classificação ela é o quê? Ela é o resultado do nosso olhar. Ela é importante para nós. Para a sociedade que está lá, não interessa. No caso, o que ele está falando é que ele precisa de uma coisa de comparação que seja que satisfaça a necessidade dele
ou da pesquisa de, digamos assim, a pesquisa de antropologia política que ele está propondo. Ponto. Pelo ponto de vista dele, né? Do ponto de vista dele, claro. Dessa perspectiva, do ponto de vista ocidental, qual é o tipo de classificação mais imediata? Da similaridade, sei lá como que fala, comparativa. Não, a gente já viu no texto passado. Qual é a comparação mais evidente? Qual é a tipificação mais evidente? Sociedades simples e complexas? Sim, mas essa é uma outra classificação. Estou pensando no ponto de antropologia política. Com Estado e sem Estado? Claro, essa é a mais evidente, né? Você não precisa pensar muito para fazer esse tipo de comparação. Isso, inclusive, está lá no outro texto, né? O que acontece? O que acontece é que você comparar as sociedades de um tipo com outro tipo, você entra em... As coisas podem ficar... É claro que você pode comparar essa sociedade, mas talvez não utilizando a ideia de estrutura social. Fez sentido? Então vamos continuar lendo aqui do coisa. Atenção. Olha só. Quer ver? Vamos lá. Quando um número desses tipos foram adequadamente definidos, eles, por sua vez, podem ser comparados um com os outros e podemos dar mais um passo em direção à abstração. Ó, vamos lá para o próximo parágrafo. Tá bom? Vamos lá. Tá bom, obrigado. Na tentativa de classificar as sociedades humanas, nós nos deparamos com dificuldades que não existem em outras ciências, como a zoologia ou a química. Duas sociedades ou dois tipos podem ser semelhantes entre si em um aspecto e totalmente diferentes em outro. É, portanto, necessário comparar sociedades com referência a algum aspecto particular ou parte do sistema social como um todo. Com referência, por exemplo, ao sistema econômico, ao sistema político ou ao sistema de parentesco. E agora vamos lá para baixo. Outro parágrafo. Mais para baixo do parágrafo. If. Ok, olha só. Se. Não, mais para cima. Mais para cima, João. Tá bom, aqui, ó. Aqui, ó. Se nós vamos estudar instituições políticas em abstração de outros aspectos dos sistemas sociais, nós precisamos ter certeza de que nossa definição de político é de tal forma capaz de separar, de isolar uma classe de fenômenos que podem ser que podemos tá difícil montar uma prática profitable. Podem ser o objeto de um tratamento teórico à parte? Não, que podem ser com lucro, né? Profitable é com lucro, ou seja, elas podem ser não, eu vou fazer, olha só, vou refazer a frase. Se nós vamos estudar as instituições políticas em abstração, fazendo abstração de outras
características do sistema social, nós precisamos ter certeza de que nossa definição do político é tal que seja capaz de selecionar uma classe de fenômenos que pode ser, cuja comparação, que pode ser objeto, pode ser pode ser objeto de um tratamento teórico separado. Ficou difícil de botar aí o advérbio, mas tudo bem, eu simplesmente girei o advérbio. Eu preciso repetir a tradução. Selvagem. Por favor, professor, você pode repetir? Posso. Então, olha aqui, ó. Vamos fazer diferente. Vou digitar aqui a minha tradução. Vou digitar aqui no coisa, tá? Olha, minha tradução. Se nós vamos estudar instituições políticas, abstraindo, vamos ver depois a gente compara, abstraindo de outras características dos sistemas sociais, então nós precisamos ter certeza de que nossa definição do... Aqui eu vou botar fenômeno político seja tal que seu tratamento que ela possa ser objeto de um tratamento teórico. Vou botar aqui diferenciado, que eu acho que fica melhor. E aí, o que vocês acharam da minha definição? Professor, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o que ele está falando é basicamente ele está falando que a gente tem que delimitar o que é político e o que não é. Exatamente. A gente tem que criar a categoria. A categoria política que ela possa ser comparável em sociedades diferentes. Pois é, como que você cria essa categoria se você está procurando algo... Calma, deixa eu reformular. Como que você tenta definir o que é político numa sociedade que você... Assim, onde termina o político e começa o econômico? Aonde termina a linhagem, o parentesco e começa o político, sabe? Tipo, como você distingue isso? São excelentes perguntas. E são, inclusive, questões que você pode fazer a tentativa que ele fez, de classificação. Ou de, vamos dizer... Então, você tem que dar uma definição do que seja o político. Agora, essa definição, você está sujeito a todos esses problemas que você acabou de apontar, Gabriel. Que vem do fato de que elas não necessariamente têm uma categoria política que seja categoria do que seja o fenômeno político comparável com a nossa, ou compatível com a nossa. Fez sentido? Fez sim. Mas então o que ele faz? Ele propõe uma definição que ele está sugerindo é uma definição generalizável, ou seja, que possa servir tanto para o tipo, possa servir para vários tipos diferentes de sociedade.
com e sem Estado, no caso. O que é mais difícil ainda, né? É mais difícil ainda. E o que você pode argumentar é que essa classificação ela continua tendo um viés da sociedade com o Estado, que é a sociedade em que ele está. Então, olha só, ele está falando primeiro com a manutenção ou estabelecimento da ordem social dentro de um território, dentro do quadro de um território, pelo exercício da autoridade coercitiva, através do uso da possibilidade do uso da força física. Está na página 14, viu, João? Terceiro parágrafo. Então, olha só. Aí ele vai falar assim, então está falando do Estado aqui, né? Lidando com os sistemas políticos, portanto, nós estamos lidando com lei de um lado, o direito de um lado, né? E com a guerra do outro. Mas há certas instituições, como a vingança regulada, que ficam entre as duas, entre a guerra e a... Então, você veja, ele, ao mesmo tempo, no fundo, ele está tentando expandir essa definição, ou vamos dizer assim, uma definição que não seja familiar do que é a dimensão do político, que possa englobar outros fenômenos em sociedades que não reconheçam o político como nós reconhecemos. Aí ele vai entrar sobre a coisa, sobre o que é o sentimento político, né? Vocês viram essa... Ele vai falar sobre Vocês já mencionaram isso, né? Bem, vocês já mencionaram vários desses aspectos no coisa. Eu queria... Ele vai dando vários exemplos, né? Falar sobre gerontocracia e tal. Eu, na verdade, eu queria ir lá para vocês, para o último parágrafo do texto. Depois, por caso, a gente volta. O parágrafo começa assim. Nos escritos das instituições políticas, ó, eu gostei mais dessa coisa aqui, eu estou refazendo a minha tradução, viu? Tentativa 2. Para que ela possa ser objeto que o seu estudo. Acharam? Tá. Vocês querem que eu traduza de novo? Olha só. Nos escritos sobre suas políticas, há uma boa parte da discussão é sobre a natureza e a origem do Estado, que é geralmente representado como um ser, como sendo uma entidade acima e para além dos indivíduos humanos que fazem a sociedade, tendo como um dos seus atributos algo que nós chamamos soberania. E, às vezes, falamos dele como se ele tivesse vontade. A lei sendo
frequentemente definida como a vontade do Estado. Ou seja capaz de emitir comandos. O Estado, nesse sentido, não existe no mundo fenomênico. É uma ficção dos filósofos. O que existe é uma organização, isso é, uma coleção de indivíduos, seres humanos individuais, conectados por um complexo sistema de relações. Dentro dessa organização, diferentes indivíduos têm diferentes papéis, e alguns estão em posse de poderes ou autoridades especiais, como chefes ou anciãos, capazes de dar comandos que serão obedecidos, como legisladores ou juízes, etc. Não há isso, não há such a thing, não há essa coisa que chamamos de poder do Estado. Há apenas, na realidade, os poderes dos indivíduos. Reis, primeiros-ministros, magistrados, policiais, chefes de partido, eleitores. A organização política de uma sociedade é um aspecto da sua organização total, que diz respeito ao controle e à regulação do uso da força física. Vou fazer um parêntese aqui nessa nossa discussão. Toda tradução é uma traição. Às vezes, raríssimos casos, você traduzir palavra por palavra funciona. Geralmente não funciona muito bem. Pega aqui essa minha tradução aqui do último, que está aqui no nosso chat. Olha, repara como essa última frase, ela não fica boa. Se bem que pode ser aqui, né? O proveitoso o seu tratamento. É por isso que falam que é impossível traduzir poema, professor. Não, é dificílimo. Acho que vou copiar aqui, ó. Que seja proveitoso. Fica melhor, não fica? Gostei do proveitoso. Também não ficou bom. Enfim, algumas coisas não tem. Mas voltando aqui ao... Fala, João, você quer falar alguma coisa? Não, João desistiu. Quando você... Professor, eu ia falar que, assim, na minha visão, lendo assim, dá a entender que somente será um tratamento teórico à parte, né? Não que ele seja mais proveitoso ou frutífero. Vai ser um tratamento específico, né? Não, pois é, mas é que no original você tem você tem exatamente esse profitable, que é sim, o problema. Então, em português fica melhor. Uhum. Ou você usa um objeto, né? Ou seja, objeto de um tratamento inseparável. Você não precisa, esse objeto aí em português fica, você pode fazer simplesmente seja que você possa tratá-lo em separado. Mas aí, do meu ponto de vista, ao ler o texto, me parece que a questão central ali é o fato de que você tem ganhos cognitivos ao tratá-lo separadamente. Fez sentido? Sim. Uhum. Então, por isso,
na minha tentativa aqui, eu dei ênfase ao proveitoso, né? Mas seu tratamento teórico inseparável? Ele está dizendo que não existe Estado, é isso? Existe só o poder dos indivíduos, reis, primeiros ministros, magistrados. Não é uma coisa engraçada? Mas o Estado, ele existe como estrutura, né? Isso, assim, pensando em sociedades modernas, existe como estrutura. Tem teóricos do marxismo que vai falar do sistema socioestatal. Sistema socioestatal sendo um conjunto burocrático composto pelos poderes, pelo executivo, legislativo e judiciário. Claro que todos eles são compostos por seres humanos, claro que nesse sentido, o Estado é uma representação, né? Uma representação do poder. Esse é o ponto. Eu acho que... Vamos lá, Gabriel. Estamos numa polêmica. Boa. Eu acho que ele tá se referindo ao Estado como uma entidade, né? Tipo, ele falou que o Estado não tem vontade própria. Quem decide são aqui, ó, seres humanos individuais que estão conectados por um complexo sistema de relações. Então, é como se ele tirasse um olhar macro e focasse no micro, né? Tipo, quem toma todas as decisões são indivíduos. O Estado não funciona sem a ação dos indivíduos. Pois é, mas olha só, tem outra coisa que ele fala aqui que é interessante. Que ele fala assim, olha, é uma organização. O que é uma organização? É uma coleção de indivíduos conectados por um sistema complexo de relações. Lembra que a gente... não foi a discussão da outra aula, eu estou confundindo, mas o Gabriel vai me entender, né, Gabriel? Foi a discussão da outra aula. Ou seja, você tem o indivíduo como realidade primeira e o sistema de relações como realidade segunda. Que significa o quê? Você tem papel social. Um é juiz, outro é o presidente, outro é o deputado, outro é o senador, o outro é o ministro, não sei das contas, o outro é o secretário, aí vai, né? Eles ocupam posições. E essas posições, as relações entre essas posições já estão dadas, de alguma maneira, precedem os indivíduos. Professor, mas, assim, claro, assim, estou fazendo um contraponto ao que o autor está trazendo. Ou seja, quando a gente vai pensar a sociologia, a gente fala sobre coletividade, né? De como a coletividade conforma o indivíduo, né? Em suma, a teoria social vem mostrar que o indivíduo por si só não existe. O indivíduo, ele existe a partir da sociedade. Então, nesse sentido, também, o indivíduo, é claro que o Estado vai ser composto pelo indivíduo, mas ele é algo maior, como o senhor mobilizou, ele é uma organização maior, uma organização complexa, né? João, deixa eu fazer um parênteses aí no seu coisa. Eu estou vendo que você está incomodado com essa definição do Radcliffe Brown. Agora, eu não quero que vocês olhem para essa definição e vejam essa definição como a definição do que seja o Estado. Essa é uma perspectiva do Estado do Radcliffe Brown. Por exemplo, é a perspectiva do Estado do Radcliffe Brown. Tudo bem? E eu vejo vários problemas nessa definição. Sim, verdade, professor. Eu entendo que é a concepção do autor, e principalmente a partir da perspectiva que ele está falando de sociedades que vão ser qualificadas como não tendo Estado, né? Quer dizer, vamos ver quais são os problemas dessa definição? Primeiro, a que tipo de sociedade ela se aplica? Essa é a primeira questão. Quando ele fala em indivíduos, o indivíduo, essa ideia de pensar que a sociedade é formada por indivíduos é uma ideia muito ocidental. Quer dizer, é uma ideia ocidental, ponto. Que tem a ver o quê? Com o desenvolvimento do individualismo, como ideologia dominante. Os trabalhos do Drummond, eles abordam. Então, veja,
Tem aqui por detrás também, e aí a ideia é de que só é concreto aquilo que você pode, num certo sentido, tocar, ver, né? Então, por exemplo, se o Estado é uma ideia, a gente não pode tratar a gente não pode tratar as ideias como coisas concretas, como fenômenos. Eu tendo a concordar que sim, professor. Ok. Essa por exemplo, a posição da Escola Sociológica Francesa. Lévi-Strauss, enfim, desde lá do Durkheim. Então, categorias, elas são importantes. E elas constituem parte do fenômeno a ser examinado. E, nesse sentido, elas são concretas. Elas são, inclusive, objetivas, porque elas têm uma existência autônoma em relação ao individual B. Elas estão correntes numa realidade social. Ok? Seria a mesma coisa dizer que a gramática não existe porque as pessoas não podem tocar na gramática. Ou que a gramática é alguma coisa que não pertence a um indivíduo só. Enfim. Segundo, olha só. Quando ele fala um complexo sistema de relações, do que ele está falando? No vocabulário do Radcliffe Brown. Alguém tem alguma ideia? No sentido estrutural funcionalista de que cada indivíduo desempenha uma função nesse todo, é o que está vindo aqui, né, nessa parte final. Eu sei, mas o que é um complexo sistema de relações? Eu não consigo fazer um resumo assim disso. Tá bom. Alguém faz alguma ideia? A função que cada um exerce? Não. Que as relações elas não são muito definidas, que talvez não tenham grau de não sei, família ou amigos de comunidade, assim, só uma comunidade no geral, tipo, que as relações elas, entre os indivíduos. Vocês estão indo muito longe. Vocês estão indo muito longe, é muito mais simples. Sistema de relação é uma estrutura social. Sociedade? Não, sistema de relações é a estrutura social. No fundo, o que ele está dizendo parece que é assim, o que define o Estado é a estrutura social. Tipo político. É o que sustenta a sociedade, né? Pois é, aí fica complicado, né? Porque essa ideia de que que a política sustenta a sociedade, é uma ideia das sociedades com o Estado, você não concorda? É, verdade. E o nosso cientista político, onde ele está? Estou aqui, professor, estou pensando ainda sobre. Então, vamos lá, João. Mas, professor... Diga. Uma sociedade pode ter organização política sem Estado, não? Essa é a questão. Essa é toda a questão. Para você fazer uma antropologia política, você precisa definir o fenômeno político, de alguma maneira. Sim, como ritos, mitos. Claro. Só que é mais fácil para nós. Ritos e mitos parecem ser mais fáceis, né, de definir. Agora, política, você fala assim, bom, eles têm que ter uma organização. Fica fácil quando você diz assim, olha, tem um rei, tem um chefe.
Aí você está pensando, porque você tem administradores e tal, ele tá usando esse... Aí é alguma coisa muito mais próxima da nossa, do que nós entendemos por Estado. Mas acho que precisa de muita política para que se mantenha uma organização mesmo sem ter ninguém mandando nas pessoas. Pois é, mas aí como você vai falar, como você seleciona o fenômeno político? Como você abstrai o fenômeno político? Por isso que toda essa discussão aqui tem a ver, eles estão falando de interesse individual, eles estão falando... Né? Como é que você extrai isso dos NUR? Os NUR, por exemplo, quando eles negociam com as comunidades que estão mais próximas para resolver logo a vingança e as pessoas poderem voltar a conviver normalmente. Eu acho que ali foi feito por um aspecto político. Mas não posso dizer que isso é antropologia jurídica, não é muito mais apropriado, talvez? Professor, olhando para o texto, acho que eu diria que essa discussão está totalmente vinculada ao território, né? Por exemplo, é possível falar dos NUR e de seu sistema político porque é uma sociedade que está estruturada a partir de um território específico e que, a partir desse território, essas pessoas conseguem manter uma organização social estável. Não, tudo bem, mas aí eu faço uma pergunta para você, João. Será que isso não é um pouco, vamos dizer assim, a incapacidade de um inglês da primeira metade do século XIX perceber e olhar e falar assim, não, o Estado é desnecessário, a política é desnecessária? Não entendi, professor, porque não sei qualificar porque para toda a sociedade a política é necessária, é substancial, porque a política está totalmente relacionada à efetivação do poder e estruturação de algum nível de organização social, né? Então, se há sociedade, há política. Ok. Isso não é a nossa incapacidade como habitantes de uma sociedade onde a política está vinculada ao Estado, pensar numa sociedade onde isso é absolutamente desnecessário? E, portanto, a gente tem que fazer um esforço gigantesco para pensar política nessas sociedades? Sim, nesse sentido concordo, professor. Uhum. Eu acho que, inclusive, eu não sei se vocês imaginam, por exemplo, isso aqui cabe a ideia de que o Estado tem uma vontade, etc., é uma coisa muito própria da nossa sociedade. E está muito relacionado à discussão do Estado moderno, né, professor? Porque, por exemplo, a gente vai olhar para a história ocidental, especificamente da Europa, né, que é a mais estudada e difundida. O Estado moderno é algo muito específico a partir da adoção dos Estados absolutistas, né? Antes, com o sistema feudal era outro, e antes do sistema feudal, com o Império Romano, era outro completamente diferente, né? Então, até na própria história ocidental, o Estado tem fases que a gente pode falar sobre a não existência de um Estado, né? Em alguma medida. Você pensa, por exemplo, enfim, você pensa na própria África, né? Os Sobriandeses, vocês leram Malinowski, os Sobriandeses têm um Estado? Então, eu acho que tem esse problema. Então, assim, e daí um enorme esforço de tentar fazer essa definição mais abrangente.
Enfim, que a gente vai, vamos ler, vamos ver a comparação, vamos ver para onde sai. Mas o fato é o seguinte, nisso a gente, com o advento do Estado moderno, depois com o colonialismo, a grande maioria dessas sociedades se estatizou. Em que sentido? Elas hoje fazem parte de um Estado. Ou foram conquistadas, ou precisaram desenvolver um Estado. Porque hoje, do plano das relações internacionais, isso é indispensável. Vocês estão de acordo? No plano das relações internacionais, o Estado é dispensável? Não entendi. Indispensável. Ah, sim. Completamente. O que é válido é o território nacional. Ponto. Como é que você vai, por exemplo, regular como uma sociedade dessas vai regular a invasão de imigrantes? Ou como vai se defender de outros estados? Ou como vai regulamentar, por exemplo, o comércio? Eles vêm lidando com situações desse tipo ao longo de suas histórias, né? Como é que é? Mas eles vêm lidando com esse tipo de situação ao longo de suas histórias, né? Na África. Vamos falar da África? Pode ser. Isso acontece a partir do momento em que os europeus chegaram lá com armas e canhões e submeteram todas aquelas populações ao governo colonial. Eles foram conquistados. Nenhum desses povos falou assim, não, então vamos deixar vocês a sua própria sorte, vamos ver se eles desenvolvem o Estado moderno. Isso não aconteceu. Teve exército, você teve conquista, você teve, enfim, todos os seus... Você teve tentativa de hegemonia, você teve colonização de consciências, na medida em que essas sociedades foram sujeitas à pregação das religiões, das grandes religiões, como o cristianismo e o islamismo. Parte delas se converteu, parte delas não se converteu. Elas foram submetidas à territorialização no seguinte sentido, no sentido que ele está falando aí, estabelecer claramente fronteiras sobre territórios contíguos. E às vezes o que acontecia é que eles colocavam de propósito dentro de um estado etnias que eram inimigas entre si, ou que tinham uma relação de guerra constante, para fazer mais para que elas não se unissem para se revoltar contra eles, contra a administração colonial. Então, depois, quando os europeus saem de lá, né? Que, enfim, o que acontece? Eles deixam as fronteiras ficar do que eram as antigas colônias, que não foi redesenhado para que é mais apropriado, mas não, ficou. E o Estado moderno é um Estado que luta por território. A gente vai ler o Negara, do Goethe. E o Goethe ele tem ele está falando dos... Bom, a gente vai ver, eu esqueci lá. Eu sou muito esquecido, mas uma das coisas que ele vai falar é que em Bali, os estados, eles são estados
cuja principal preocupação não eram os territórios. Aí o governo, o governo colonial perguntava, mas até onde vai o seu reino? Até onde vai o reino do outro? Não, meu reino vai mais ou menos. Vocês não têm uma fronteira exata? Não, existem coisas mais importantes para a gente brigar. Essa é uma ideia complicada, né, João? Sim, certamente, professor. Tá bom. Vamos encerrando por hoje? Vamos decidir qual vai ser o próximo texto. Vocês aceitam a minha proposta da gente trabalhar o texto da Audrey Richards? Sim. Sim. A gente tinha combinado, né? Que era um texto maior. Então tá bom. Eu vou botar ali no nosso no nosso WhatsApp qual é o texto e segunda-feira que vem a gente discute. Tá bom? Professor, licença, é em inglês também? É o mesmo livro. Tem espanhol e inglês. Você prefere espanhol, Ana? Acho que sim. O espanhol já está no WhatsApp. Se você não conseguir baixar, você me avisa que eu... Tá bom, obrigada. Professor, esse texto da próxima aula é da tribo Bemba, né? É isso. Beleza, eu vou anotar aqui. Obrigado. Tá bom? Tá. Mais alguma questão, Rafael? Não, só ia dar tchau. Tá bom. Eu estou ansioso para a gente discutir o texto do Pierre Classes logo, professor, já que essa discussão sobre Estado, não Estado, está tão presente, né? Acho que vai ser interessante. Não que eu queira adiantar ele, mas eu estou ansioso para que chegue o momento da gente discutir. Talvez até seja uma boa hora da gente introduzir a discussão. Deixa eu pegar aqui A gente ainda vai ler 2 textos desse livro, então a gente pode decidir isso daqui a semana que vem. Mas olha aqui, ó. Talvez você tenha razão, porque o texto do Pierre Classe ficou bem para depois, né? Olha, a gente vai primeiro ler os sistemas políticos do Alto da Birmânia e depois o Clifford Geertz. Por quê? Porque a discussão do Clastres, eu achei que ficava melhor com o Gaucher e o Laboiti. Mas a gente pode talvez fazer um mix. A gente pode trazer um texto do Clastres agora, depois a gente lê um segundo mais tarde. Acho legal esse texto dele, é muito bom. Eu também acho legal que também foge um pouco do inglês, né? Então, vamos fazer uma leitura mais tranquila. Se bem que os outros textos estão todos em português também. O Negara, deixa eu ver aqui. Se o Negara está em português ou se está em... Clifford Geertz. Negara em português. Está aqui. Então, para a próxima aula fica o do Clastres, professor? Sociedade contra o Estado? Não, para a próxima aula continua sendo dos bancos. Para a gente comparar do Clastres, primeiro vamos ver os dados, né? Tá, beleza. Tá bom? Ok. Sentido para todo mundo? Mais alguma questão? Professor, eu ia pedir para você me responder no WhatsApp. Sim, vamos sim, ô Henrique. Deixa eu só ver o horário, tá bom? De boa. Então já está respondido, sim. Eu só vou pensar aqui no horário e te mando
te mando por WhatsApp, a gente vai... Pra mim é melhor, tipo, depois das 3, assim. Vamos pensar numas 5 horas, que tal? Pode para você? Aham, pode ser. 5 horas, então tá marcado. Mais alguma coisa? Se não houver... Rafael, você quer dizer alguma coisa? Não. Tá bom. Então, meus caros, boa noite para todos. Boa noite, professor. Espero que vocês passem um bom fim de semana. E nós nos vemos na segunda. Boa noite. Até segunda. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Até amanhã. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau.